Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar num tema sobre os 5 passos para o avivamento real. O que as Escrituras dizem? No livro de 2 Reis, do capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. No versículo 2 diz assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. No versículo 4 diz: E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Agora no versículo 6, diz assim: E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. No versículo 7, E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8, Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. No versículo 9, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. O que é avivamento? No livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra aviva, meus irmãos, quer dizer reviver, ser reanimado, dar vida, reanimar, reavivar, revigorar, restaurar a vida, fazer crescer e preservar vivo. Palavra usada também no Salmo 69, no versículo 32. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. E no Salmo 119, no versículo 25, ele diz assim: A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E no Salmo 119, do versículo 50, diz:
Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Agora, meus irmãos, no livro de Provérbios, do capítulo 7, no versículo 2, diz assim: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. As pessoas receberão avivamento mediante buscar a Deus e a sua palavra. A presença de Deus e a sua palavra são os agentes desse avivamento. Agora, irmãos, vamos conhecer os 5 passos que Eliseu deu para receber esse avivamento. Primeiro passo: sair de Gilgal. Gilgal, círculo de pedra. Ver além do seu mundinho, das suas aspirações, seus projetinhos pessoais. Saber que existe uma missão muito maior do que você possa imaginar e pela qual foste recrutado para participar. O reino de Deus. Olhar para além de si mesmo. As almas perdidas, o reino de Cristo, a corrupção do evangelho, a apostasia, a banalização do pecado, a vinda súbita de Cristo. Tudo isso é muito maior do que o nosso Gilgal, ou seja, do que o nosso círculo de pedra. O que peço é só para o meu mundo pessoal. É isso que hoje se prega nas igrejas, somente em torno do seu eu, o seu mundo pessoal. O segundo passo, meus irmãos, ir a Betel. Betel quer dizer casa de Deus, ou seja, a sua presença, a presença de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muitas vezes nos esquecemos de que o próprio Deus habita em nós e nem nos relacionamos com Ele. É como um filho morar na casa de seu pai e não ter comunhão com ele. Como seria? Na carta a Gálatas, do capítulo 4, versículo 6, diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Terceiro passo, meus irmãos, ir a Jericó. Jericó significa lugar de suave odor. Aonde você está se alimentando é um lugar de suave odor? Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 17, diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Antes, o mundo caluniava a igreja. Hoje, ele nem precisa mais disso. As próprias igrejas testificam contra si mesmas, e o mundo sabe disso. Exemplo: adultérios legalizados, pastores e cantores enriquecendo, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Quarto passo, meus irmãos, ir ao Jordão. Significa que desce. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz: Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Observe que quando saíram de Gilgal, a decisão foi deles,
mas para irem a Betel, Jericó e Jordão, foi por ordem de Deus. Ou seja, meus irmãos, a decisão é nossa. A escolha é nossa, sair de Gilgal, sair do nosso mundinho de pedra, do nosso círculo de pedra. Vamos ver no Salmo 119, no versículo 30, ele diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. O primeiro passo para o avivamento é tomar a decisão. Só depende de cada um de nós tomar essa decisão. Muitas coisas nos acontecem por ação permissiva de Deus para nos levar a um fim bom. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 1 do livro de Reis, de 2 Reis, diz: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. No versículo 6 ele diz: Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Como receberemos a direção de Deus se não damos o primeiro passo, se nem saímos de Gilgal? Hoje se vive um evangelho em torno do próprio homem. Vivemos um avivamento do Brasil? Só se for da carne. Quinto passo, meus irmãos: vigilância. Para pedir e para receber, precisamos de vigilância. Vejamos novamente 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 9 e 10. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E no versículo 10, e disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão, não se fará. No livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Efésios, no capítulo 6, do versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, meus irmãos, significa estar atento, pronto, estar acordado. Meus irmãos, assim como o Senhor fez na vida de Eliseu, Jesus fez o mesmo com os seus discípulos. Os chamou, tirando-os do seu Gilgal, do seu círculo de pedra, da sua vida rotineira, e os convidou a segui-lo. Pensem agora comigo, irmãos. Será que eles não tinham os seus problemas pessoais, como todos nós temos? Problemas familiares, emocionais, sonhos não alcançados, frustrações, necessidades básicas, ganhar o pão de cada dia como todos nós temos. Mesmo assim, eles não foram consultar as possibilidades de aceitar a chamada ou não. Eles prontamente seguiram ao Senhor. Jesus os trouxe a Betel para a sua companhia e os ensinou a sua palavra. Mostrou-lhes como é segui-lo e o que o Senhor queria deles. O Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Consequentemente, passaram por Jericó. Jesus os moldou, dando-lhes características de discípulos. Não tinham mais as de pescadores ou de publicanos.
Eles passaram a ter a fragrância de Cristo. Estavam conscientes de sua missão. Depois os levou até o Jordão, ensinando-os a se despojarem de si mesmos, e olharam somente a causa do reino de Deus, como bem disse João Batista em São João 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E em São Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Isso é algo totalmente diferente dos pregadores e profetas de hoje, não é mesmo? Esses obreiros atuais querem promover suas igrejas e suas marcas, ganhar fama e dinheiro com o evangelho anátema, ostentando as suas arrogâncias e saciando as suas cobiças. E, finalmente, o Senhor Jesus avisou aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até serem revestidos de poder. E isso eles fizeram, perseverando com orações e súplicas até receberem a virtude do alto. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra testemunhas significa mártir, testemunha genuína, alguém que morre por uma causa genuína. Irmãos, o Senhor breve voltará, e por questão de sobrevivência precisamos clamar a Deus pelo real e genuíno avivamento espiritual. Sair de Gilgal, envolver-se num relacionamento genuíno e profundo com Deus, ter a fragrância de Cristo, revelar Jesus ao mundo e não nos projetarmos como oportunistas que se aproveitam do Evangelho para se promoverem. E aguardar, porque ele virá, e por mais fraco que você esteja, e por mais esquecido que você seja, ele não esqueceu de você. De repente, um grande avivamento será derramado em seu coração, e o Senhor te tomará em suas mãos para instrumento de exaltação ao seu nome e à sua palavra. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.